Essa é a primeira de uma série de videoaulas que eu vou gravar sobre equilíbrios químicos. Então, nós vamos estudar reações em equilíbrio, cálculos de equilíbrio químico e a resposta dos equilíbrios a mudanças de condições do sistema. Bom, basicamente as reações tendem a um equilíbrio, independente se você parte dos reagentes ou dos produtos. Embora essa afirmação seja um pouco estranha para vocês, enfim, aqui eu estou ilustrando você partindo dos reagentes, chegando ao equilíbrio, e aqui partindo dos produtos. Bem estranha essa afirmação, mas vamos entender melhor aqui com a reação de formação da amônia. Então, a reação de formação da amônia, de fato, você tem lá nitrogênio reagindo com hidrogênio, dando NH3. Então, imagine que você parte do nitrogênio e do hidrogênio como reagentes, nitrogênio e hidrogênio, na temperatura apropriada e usando o catalisador apropriado, a reação vai avançar. Você vai observar o consumo de nitrogênio, está vendo aqui a concentração inicial do nitrogênio e a concentração de nitrogênio vai diminuindo. Você vai ter também o consumo do reagente hidrogênio e você vai ter a formação do produto. A partir de um certo ponto, as concentrações não variam mais com o tempo, então o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Você poderia pensar também em partir do produto aqui da síntese da amônia. Então, partindo da amônia, claro que sobre uma outra condição de temperatura e outro tipo de catalisador, você vai ter o consumo da amônia e a formação de nitrogênio e hidrogênio. Então, de toda forma, o equilíbrio é alcançado depois de um certo tempo. No equilíbrio, as concentrações não variam mais com o tempo. Obviamente, esses dois equilíbrios aqui foram alcançados em condições diferentes, condições de temperatura e pressão diferentes. Então, novamente, você pode partir de reagentes, você vai ter um estado de equilíbrio, você também poderia partir do produto, e esse produto poderia se regenerar nos reagentes. O estado de equilíbrio, então, é uma mistura que você tem reagentes e produtos. As concentrações de reagentes e produtos são ditadas pelas constantes de equilíbrio, e essas concentrações não são iguais. Então, muita gente estuda equilíbrio químico e cria um conceito errado na cabeça de que as concentrações de reagentes e produtos são iguais no equilíbrio. Isso não é verdade. A reação aqui da síntese da amônia é uma reação típica que atinge um estado de equilíbrio, né? Então, a partir do momento que o equilíbrio foi alcançado, eu diria que aproximadamente nesse tempo aqui, as concentrações não variam mais com o tempo. Notem que eu escrevi a semi-reação aqui, não usando aquela... A semi-reação não, a reação. Não usando aquela flechinha tradicional da química, mas usando essas setas aqui, setas duplas, indicando que a reação atinge um equilíbrio. O estado de equilíbrio implica na constância das concentrações ou das pressões parciais de reagentes e produtos. Por outro lado, ao nível microscópico, a reação direta, que é a reação entre o nitrogênio e o hidrogênio, continua acontecendo, só que com a mesma velocidade com a qual a amônia se decompõe em nitrogênio e hidrogênio. Em outras palavras, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Nem todas as reações químicas atingem o equilíbrio. Várias reações se completam. Por exemplo, você pode ter hidrogênio e oxigênio e acionar a reação com uma centelha elétrica. Então, o hidrogênio vai reagir explosivamente com o oxigênio e a reação se completa. Há outras reações que são extremamente lentas e o equilíbrio é atingido, digamos assim, num tempo infinito. Por exemplo, aqui você tem essa segunda reação,
seria a oxidação da glicose. Então, a equação química balanceada está aqui. Essa oxidação da glicose ela é espontânea, sob o ponto de vista termodinâmico, mas sob o ponto de vista cinético ela é muito lenta. Então, o equilíbrio não é atingido no curto prazo. Aqui nesse primeiro quadro, você tem a combustão do metano num sistema aberto. Só que você tem um fluxo, então. Um fluxo de gás e o oxigênio mantendo a chama acesa. Essa reação não atinge o equilíbrio. Ela é uma reação que acontece em fluxo. As reações em sistemas fechados tendem a atingir o equilíbrio com mais facilidade. Por exemplo, a reação aqui em que o NO2 é convertido em N2O4, aqui à direita. Então, é um sistema fechado. Os gases reagem no sistema fechado até atingir o estado de equilíbrio. Eu preciso mencionar para vocês o trabalho de dois noruegueses, Cato Gudberg, que era um matemático, e Peter Waite, que era um químico, que descobriram a relação matemática que resume a composição de uma mistura da reação em equilíbrio. Então, isso foi em 1864, antes mesmo da síntese da amônia ter sido desenvolvida. Então, essa é a lei da ação das massas de Gudberg-Waite, que eu vou ilustrar aqui para vocês com essa reação. Então, como reagentes, nós temos SO2 e oxigênio, e produto o SO3. Bom, se você medir as pressões parciais do dióxido de enxofre, do oxigênio e do trióxido de enxofre no equilíbrio, e tabelar aqui, você pode calcular essa constante K através dessa expressão aqui. E você repare que os valores obtidos são muito, muito próximos. Então, essa constante é a constante de equilíbrio. Mais tarde eu vou esclarecer sobre essa forma da constante, que é um pouquinho mais burocrática, mas não traz nenhuma dificuldade. Então, a constante de equilíbrio, que vem lá da lei da ação das massas de Gudberg-Waite. Então, a composição de uma mistura em equilíbrio é descrita pela constante de equilíbrio, que é igual às atividades dos produtos elevados às potências iguais aos seus coeficientes estequiométricos na equação química balanceada para a reação, dividida pelas atividades dos reagentes elevado às potências iguais aos coeficientes estequiométricos. Bom, você não sabe ainda o que é atividade, você acabou de sair do ensino médio ou está fazendo ensino médio, tudo bem, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre atividade. No momento, a gente vai trocar atividade por pressões parciais para reações envolvendo gases e por concentrações para reações em soluções. Aqui nós temos a expressão geral para a constante de equilíbrio. Então, você tem aqui uma reação genérica. Note que essas letras minúsculas correspondem aos coeficientes estequiométricos e as letras maiúsculas correspondem às fórmulas. Então, considerando reagentes e produtos em fase gasosa, então nós podemos escrever a constante de equilíbrio desta maneira aqui, ó. A pressão do produto C elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, pressão do produto D elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Aqui embaixo no denominador você tem as pressões parciais dos reagentes elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então, esse P bolinha é a pressão padrão, que é 1 bar. Usualmente nós omitimos esse P padrão e já consideramos que as pressões parciais aqui já estão normalizadas, ou seja, no final a constante vai sair adimensional. Então eu simplesmente omiti o P padrão nessa expressão aqui embaixo, e aí você tem a expressão geral para a constante de equilíbrio. Então, por exemplo, você pode aplicar aqui na reação de síntese da amônia. Então você tem aqui nitrogênio mais hidrogênio dando amônia. Então, a constante de equilíbrio fica desse jeito aqui, ó, pressão parcial da amônia elevada ao quadrado, porque 2 é o coeficiente estequiométrico da amônia. E aqui você tem a pressão parcial do nitrogênio
no denominador, elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, que é 1, e a pressão parcial do hidrogênio elevado a 3, que é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio. E se a reação for escrita desse jeito? Então, vamos ver. Então, se você chamar essa primeira reação aqui de A, você poderia dizer que essa é a constante A. E aqui eu tenho a reação B. É a mesma reação, só que a estequiometria está um pouquinho diferente. A constante de equilíbrio, então, seguindo o algoritmo, né, seguindo essa... Aqui a fórmula geral, está aqui a fórmula geral. Seguindo essa fórmula geral, a constante de equilíbrio, K, para essa reação B, ou escrita dessa maneira, vai ser pressão parcial da amônia no numerador sobre pressão parcial do hidrogênio elevado a 1/2, ou raiz quadrada, né, da pressão parcial do hidrogênio, não, do nitrogênio. Vou apagar aqui para ficar melhor, né? Tá meio feio, né? Tô com pouco espaço aqui, é melhor fazer a coisa bem feita. Aqui, apaguei, né? Pegar um espacinho aqui. Pronto, então você tem lá a constante de equilíbrio para essa reação B, vai ser então pressão parcial do NH3 sobre pressão parcial do N2 elevado a 1/2, pressão parcial do H2 elevado a 3/2. Então dá para perceber que a constante da reação A é igual à constante da reação B ao quadrado. Agora vamos fazer um exercício relacionado a esse tema. Então vamos considerar esse exercício aqui, ó. Considere os seguintes equilíbrios que envolvem o dióxido de enxofre, SO2, e suas constantes de equilíbrio correspondentes. Então na primeira reação você tem dióxido de enxofre reagindo com oxigênio, dando trióxido de enxofre. Na segunda reação você tem o trióxido de enxofre se decompondo em SO2 e oxigênio. Eu não sei se vocês perceberam, mas a segunda reação corresponde à primeira reação, à inversa da primeira reação, multiplicada por 2. Então eu vou escrever aqui eu vou chamar de a reação 1, aqui eu vou chamar de reação 2. Olha, a constante da reação 1 é pressão parcial do SO3 sobre, bom, quem são os reagentes? SO2, né? Pressão parcial do SO2, pressão parcial do O2 elevado a 1/2. A constante da reação 2, K2, é igual a pressão parcial do SO2 ao quadrado, pressão parcial do O2 e tudo isso dividido por pressão parcial do SO3 ao quadrado. Então, acho que nós podemos concluir que K2 corresponde ao inverso de K1 ao quadrado. Não sei se vocês concordam comigo. K2 é exatamente isso. Então, K2 é o inverso de K1 ao quadrado. Então, essa é a alternativa correta. Bom, a aula está um pouquinho longa. A próxima aula eu volto com mais equilíbrio químico.